Muito boa tarde, ouvintes da FURB FM. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. Eu sou Raquel Bauer e este é o programa Hora Certa da Notícia, diretamente dos estúdios da FURB FM. Uma notícia muito boa para começar. Santa Catarina foi reconhecida pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos como o estado com maior número de doações efetivas de órgãos para transplantes em 2021. Essa é a 13ª vez nos últimos 17 anos que o estado é destaque nacional na área. Nos últimos 4 anos ficou em segundo lugar. O Registro Brasileiro de Transplantes confirmou o primeiro lugar para Santa Catarina, com 40,5 doadores por milhão de população. Mesmo com a pandemia do coronavírus, o estado se manteve como referência no país, com 939 transplantes realizados em 2021. Houve um aumento de 33,95% se comparado ao ano de 2020. Foram 517 transplantes de córnea, 195 de rins, 114 de fígado, 12 transplantes de pâncreas, 4 de coração e 97 transplantes de medula óssea. O maior aumento no número absoluto de transplantes foi o de córnea. Era 265 em 2020 e passou para 517 no último ano. Quanto aos transplantes de fígado, o estado também teve um aumento se comparado 2020 com 2021. 17,5% a mais na comparação aí entre os 2 anos. E o Brasil também está bem colocado, viu? Apesar de o número de doações terem caído 4,5% em 2021 se comparado com 2020, atualmente o país é o segundo do mundo em número de transplantes. E aqui na cidade a gente tem o Hospital Santa Isabel, que é referência estadual em transplantes. Apenas no ano passado, o hospital realizou 269 procedimentos. Bacana, né? E se você é doador de órgão, deixe os seus familiares cientes dessa decisão. A FURB recebe nesta quarta-feira, dia 23, o lançamento de um livro sobre educação. O repórter Gabriel Menezes tem mais informações. Boa tarde, ouvintes da FURB FM. Nesta quarta-feira, dia 23 de março, acontece o lançamento do livro Baú de Práticas 2, há 20 anos tecendo memórias entre olhares, escutas e palavras. O lançamento acontece na FURB a partir das 19 horas, no auditório do Bloco T. Com 18 textos de 24 educadores, a obra reúne projetos de letramento desenvolvidos na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio, no cotidiano familiar e na formação de professores. Além disso, a primeira parte da obra relata a história dos 20 anos do grupo de professores da língua portuguesa. Além da apresentação do livro, haverá uma conversa com as autoras. Eu sou Gabriel Menezes para a FURB FM. Os casos ativos de Covid-19 caíram 92% em Santa Catarina após pico de mais de 80 mil casos em janeiro. O estado tem menos de 7 mil diagnosticados e avança para encerrar o período de calamidade pública por conta da pandemia. A reportagem é do Cadu Reis, da Rede de Notícias da Acaerte. O número de casos ativos de Covid-19 em Santa Catarina chegou à 7ª semana consecutiva em queda, com uma redução total de 92% após a onda da variante Ômicron do coronavírus, que atingiu o estado em janeiro. Durante o pico de transmissão, mais de 80 mil catarinenses foram diagnosticados com a doença ao mesmo tempo e agora, menos de 7 mil pessoas estão em tratamento. A melhora no cenário da pandemia em Santa Catarina também é vista no mapa de risco potencial da Secretaria de Estado da Saúde. Entre as 17 regiões, 15 estão na cor azul, de risco moderado, e apenas 2, Nordeste e Vale do Itapocu, em amarelo, que sinaliza o risco alto. O contexto levou o governo do estado a retirar a obrigação do uso de máscaras após quase 2 anos,
deixando para o cidadão a escolha e recomendando a utilização, especialmente para quem tem fatores de risco para o agravamento da Covid-19. O período de calamidade pública em Santa Catarina por conta do coronavírus termina no final de março, mas isso não significa o fim da pandemia, como explica o secretário de Estado da Saúde, Dr. André Mota Ribeiro. Vemos claramente um cenário de queda acentuada do número de casos, e já era previsto que na época do carnaval, ou logo em seguida, os números seriam melhores. Então, o decreto de exceção, de calamidade, no estado de Santa Catarina, ele tem data para acabar, que é agora final do mês de março. Enquanto esse vírus estiver impactando de forma importante o mundo inteiro, como é o caso neste momento, isso é pandemia, é a definição técnica de pandemia. Temos que tratar a doença de uma forma diferente, sim, mas nós precisamos retomar na plenitude da normalidade do atendimento das outras necessidades de saúde pública. Então, pandemia não se define por decreto, mas momentos de calamidade, de exceção, isso sim. Nós esperamos todos que a pandemia acabe rapidamente, a gente precisa que alguns continentes estejam livres da doença ou com impacto mínimo para que isso aconteça. O governo do estado estabeleceu por decreto a vacinação como principal medida de enfrentamento à Covid-19. Mais de 14 milhões de doses da vacina foram aplicadas em Santa Catarina até o momento. Cerca de 78% dos catarinenses concluíram o esquema primário de 2 doses e 38% das pessoas maiores de idade receberam a dose de reforço. O secretário de Estado da Saúde, Dr. André Mota Ribeiro, ressalta a importância de avançar com a vacinação para superarmos de vez a pandemia. A questão da pandemia, nós torcemos muito que a cobertura vacinal aumente significativamente em algumas regiões e também em algumas faixas etárias, porque só assim nós vamos ter 0 óbitos eventualmente, 0 internações em terapia intensiva e aí se caracterizando o final técnico da pandemia. Essa é a nossa esperança já para breve. A única forma de sairmos disso, isso a nível mundial, mas também no nosso estado, é vacinação em massa. Estou falando em todos os catarinenses de 5 anos ou mais. A imunização contra a Covid-19 só é considerada completa depois da conclusão do esquema inicial de vacinação e da aplicação da dose de reforço. Trazendo então dados específicos aqui de Blumenau para você, no último domingo a cidade registrou mais 7 casos da doença, totalizando 115.011 casos confirmados de coronavírus, e Blumenau já aplicou 664.940 vacinas entre primeira, segunda e dose de reforço. Até agora também já foram vacinadas 7.999 crianças de 5 a 11 anos de idade com a primeira dose, o que representa 26,6% de cobertura vacinal. Já pensou se o seu cachorro pudesse ajudar outras pessoas? Pois é, o curso de Medicina Veterinária da FURB está lançando um novo projeto de extensão de terapia assistida por animais. Legal, né? O repórter Gabriel Lângaro traz mais detalhes. Boa tarde, ouvintes da FURB FM. O curso de Medicina Veterinária da FURB lançou um novo projeto de extensão, a seleção de cães para auxiliar nas sessões de terapia assistida por animais. Esse tipo de terapia é uma técnica para melhorar a saúde física, social, emocional e as funções cognitivas da pessoa. Alguns estudos mostram que após 15 minutos de convivência com animais, pacientes demonstram uma melhora significativa de saúde, como a diminuição da ansiedade, da pressão arterial, da alta frequência cardíaca, de triglicerídeos, do colesterol, do estresse e também da depressão. Para participar do projeto, o cãozinho pode ser de qualquer raça e tamanho, desde que apresente temperamento dócil, sociável e tranquilo, além de ter entre 1 e 9 anos. As sessões terão duração de 45 minutos cada, mas lembre-se, o pet precisa estar vacinado e vermifugado. Para os estudantes da FURB que quiserem participar do projeto levando o seu cãozinho, vão receber certificado de atividades curriculares complementares que ajudarão você, estudante, a preencher as horas de ACCs. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail danstein@furb.br.
ou pelo WhatsApp 47991417351. Eu sou Gabriel Lângaro para a FURB FM. Na última sexta-feira, dia 18, o Blue Vôlei FURB entrou em quadra e foi um jogo bonito, hein, gente? O time de Blumenau venceu o SESI São Paulo por 3-1, com parciais de 21-25, 25-14, 25-21 e 26-24. O confronto foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes e as jogadoras Monique com 16 pontos, Nicole e Yasmin, ambas com 13 pontos cada, foram os destaques individuais do Blue Vôlei. Com a vitória, a equipe de Blumenau terminou a fase de classificação na vice-liderança e garantiu a vantagem de jogar 2 das 3 partidas pelas semifinais em casa, no Galegão. A vaga para a final e o acesso para a Superliga A de vôlei feminino será decidido em um clássico regional entre o Blue Vôlei FURB e o time de Brusque. E vale destacar que o Blue Vôlei perdeu a partida contra o Brusque, que foi jogado no dia 5 de fevereiro, lá na casa do adversário, em uma partida que foi marcada principalmente pelas goteiras no telhado da quadra e que acabou lesionando aí uma jogadora da equipe de Blumenau. O Hora Certa da Notícia vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Lembrando que os programas são disponibilizados na sequência lá no canal de YouTube da FURB TV, youtube.com/FURBTV. Acompanha lá!